Toca o nosso coração. Toca, ó Deus, as nossas famílias, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Profetize sobre a sua casa. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Aleluia, Senhor. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração. Declara, igreja. Declare com fé. Do meu lar, Senhor, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos.
Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Deus abençoe essa palavra. Eu quero pedir a você que leia comigo o verso 31. Eu vou falar e você vai repetir. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Que Deus abençoe, querido, essa palavra e fale ao nosso coração. Amém. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Minha casa será lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em estar. Minha casa será um lugar de prosperidade, de amor e vida. Um lugar de harmonia. Amém? Sejamos sinceros, nem sempre é assim. Não é verdade? Todos nós cantamos e desejamos isso. Mas nem sempre é assim. Eu quero falar com você 4 verdades, à luz desse texto que nós acabamos de ler, sobre como Deus trabalha, fazendo com que, de fato, a minha casa seja esse lugar de bênção e de harmonia. Isso porque eu tenho certeza de que essa noite, muitos de nós temos vivido batalhas duras e difíceis, batalhas no campo familiar. A boa notícia é que nós não estamos sozinhos. A boa notícia nisso tudo é que isso é comum a nós. Independente da classe social, independente da nossa formação intelectual, cultural, se estamos em família, nós temos batalhas. Temos lutas e temos desafios. O texto que nós acabamos de ler me ensina 4 verdades muito importantes sobre família. Primeira coisa que o texto me diz, a partir do versículo que eu pedi para que vocês repetissem: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. A primeira verdade que esse texto me aponta claramente, que eu não sei se você já havia parado para pensar sobre isso. Famílias precisam de salvação. Crê no Senhor Jesus, será salvo você e quem mais? E sua casa. Você está vendo como a palavra estende essa salvação até a família? Sabe por que ela é estendida para a família? É porque a família precisa de salvação. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, um estudo mais detido, você vai encontrar nos primeiros capítulos de Gênesis uma orientação muito segura, uma revelação muito segura sobre família e que infelizmente tem sido muito negligenciada. A primeira verdade é que Deus criou a família, a instituição família é uma instituição divina. Não é uma invencionice humana. É uma instituição divina, criada por Deus. Não foi fruto da ideia de alguém, de uma ideia genial de alguém. Não, ela é divina. E como tudo que Deus criou, Ele criou para dar certo. Não existe nada, absolutamente nada. Isso seria muito incoerente da nossa parte, dizer que Deus é santo, perfeito, e achar que Ele fez alguma coisa para não dar certo. Amém?
Então, a família é uma instituição divina e ela existe e ela dá certo. Ela funciona, ela foi feita para funcionar. E no plano de Deus, ela é para ser tudo isso que nós acabamos de cantar nessa música. Um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar onde há prosperidade, um lugar onde, de fato, Jesus tem prazer em estar. Deus criou a família, a instituição família, para que ela seja esse lugar. Quando Deus criou a família e criou a sociedade de modo geral, Ele estabeleceu a família como base da sociedade. Portanto, a família é um lugar estratégico para mim e para você. Ela é a base, ela é o ponto de partida. A ponto de nós podermos dizer que se nós estamos bem em casa, na família, ou se as coisas estão caminhando em ordem, se há paz, se há harmonia, se há de fato essa felicidade reinando, eu tenho tudo para dar certo em todas as outras áreas da minha vida. Mas se eu fracasso na família, se há fracasso na família, se as coisas não estão indo bem, infelizmente, eu tenho tudo para dar errado também em todas as outras áreas da minha vida. Então a família é estabelecida por Deus como a base da sociedade, como ponto de partida. A família é instituída por Deus para ser esse lugar de harmonia e de paz, onde nós vamos viver as experiências mais profundas de amor, de aceitação. Não há nenhuma experiência que você possa vivenciar nesse mundo que se compare às experiências vivenciadas no ambiente familiar. Presta atenção no que eu estou falando isso para você, porque isso tem sido uma coisa muito contestada nos nossos dias. Você não conseguirá vivenciar as experiências mais profundas que um ser humano pode viver, de amor, de aceitação, senão no ambiente familiar. Deus planejou a família para que ela seja esse lugar, para proporcionar para você essa intimidade relacional que é tão importante, fundamental para a sua vida. Mas, querido, ao mesmo tempo que a família é para ser esse lugar, ela também, uma vez fora dos planos de Deus, ela pode se tornar o pior lugar. Onde você vai viver as experiências mais dramáticas, mais cruéis que um ser humano pode viver. Portanto, é essencial família. Eu preciso investir na família, eu preciso estar atento com a família. Ela precisa ser o alvo do meu amor, do meu cuidado, do meu zelo, como nenhuma outra coisa na minha vida. Famílias precisam de um salvador, ou de salvação, porque quando Deus instituiu a família, ela foi alvo do maior ataque que já existiu sobre a face da terra. Depois de Deus criar a família, estabelecer a família, ela foi alvo do maior ataque que a face da terra, que já existiu na face da terra. O inferno concentrou todos os seus ataques para destruir a primeira família, para desestabilizar a primeira família. Você encontra essa narrativa no Gênesis capítulo 3. E ali você tem a gênese de todos os nossos problemas. Ali você tem a gênese de todas as crises. Sejam crises pessoais, individuais, coletivas, sejam crises pessoais como crises no ambiente familiar, num contexto maior. Em Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo e causou uma destruição sem precedentes. Incomparável. Você pode pensar na maior tragédia que você tem conhecimento que não se compara ao que aconteceu em Gênesis 3.
Satanás desferiu um golpe terrível sobre a família. E a partir daí, a palavra nos revela que o pecado entrou no mundo. Trouxe caos, trouxe completa desestabilização. O maligno sugeriu, ou sugestionou, Satanás sugestionou, induziu o homem e a mulher a desobedecer. E o homem e a mulher cederam à tentação do diabo e desobedeceram. E a Bíblia diz que o pecado passou a reinar por causa da desobediência do homem. E esse pecado se estendeu a toda a criatura. Eu quero parar para fazer um parênteses aqui para dizer para você que essa é a revelação bíblica mais segura acerca da família. E eu lamento profundamente, e você vai poder constatar isso, se já ainda não constatou, que muitas pessoas estão vivendo ignorantes quanto a isso. Não entendem o propósito de Deus para a família. Acham que é uma coisa ultrapassada, obsoleta, que não tem mais sentido para o homem moderno do século XXI. Desnecessária. E aqueles que ainda persistem acreditando na instituição família, muitas vezes não sabem administrar os seus problemas e as suas crises, e já tem muitos desanimados com família. Talvez hoje mesmo alguém me ouvindo aqui poderia dizer: pastor, eu estou meio desanimado. Eu estou meio desanimado, tenho sido muito ferido, muito ferida, e eu estou pensando em desistir. Não me admira se esta noite alguém me ouvindo pudesse dizer assim: pastor, eu estou dentro aí dessa visão aí, estou desanimado. Não me admira se alguns jovens estejam empurrando o casamento para frente cada vez mais. Talvez por medo. Porque, quem sabe, foram criados num ambiente muito conturbado e tem medo de que isso se repita. Então, vai segurando enquanto pode. E eu lamento profundamente que muitos de nós, de nossa sociedade, do nosso tempo, permaneçam ignorantes quanto à revelação da palavra de Deus sobre família. Fecho o parêntese, para a gente continuar caminhando aqui nisso. Uma vez que a família foi atacada pelo diabo, passou a reinar o pecado, então começaram a surgir diversos problemas que até então não tinham. Egoísmo, orgulho, vaidade, soberba, rebeldia, medo. Brigas conjugais, violência doméstica, desequilíbrio emocional, crise financeira, discórdias entre irmãos e por aí afora você vai enumerando todo tipo de problema que vier à sua mente. Passou a existir por causa do pecado que passou a reinar na vida do ser humano. Aqui você encontra a gênese dos nossos problemas e das nossas crises. Às vezes, as pessoas vêm compartilhar comigo suas lutas, suas crises, e dizem para mim: pastor, eu não entendo por que acontece isso. Então eu digo assim: senta, que nós vamos procurar entender. E você vai começar a entender a partir de Gênesis capítulo 3. O apóstolo Paulo fala sobre um tipo de esquizofrenia, quase que não sai, que habita a existência do homem. O que eu quero dizer com isso? Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu
Mas o mal que eu não quero, eu acabo. Ele falou, há uma guerra dentro de mim. Uma coisa louca dentro de mim. Isso é resultado do pecado que habita em nós. Muitas vezes você sabe o que precisa fazer, mas não consegue fazer. E de repente vem um ímpeto interior que domina você e que você não sabe como controlar isso. Essa fúria, essa raiva, esse ódio que às vezes acaba tomando conta do ambiente familiar. Atitudes que nós mesmos nos surpreendemos, que fazemos. E a gente que trabalha com família, ouvindo casais, a gente sempre tem ouvido isso também. O pastor, foi uma surpresa. Eu nunca fiz isso. Ou alguém diz assim, eu nunca esperava que ele fizesse isso, tantos anos juntos. Toda essa realidade enferma, neurótica que habita a nossa vida, ela tem a raiz numa coisa que a psicologia hoje chama de desajuste. E que o que você precisa fazer é aprender a acomodar-se, que a palavra de Deus chama de pecado. E aqui eu sei que talvez eu esteja confrontando a mente moderna, que aboliu do seu vocabulário há muito tempo pecado. E se você falar isso para o seu psicólogo que você ouviu aqui esta noite, ele vai tentar dar uma contornada. Famílias precisam de um Salvador. Porque sem um Salvador, nós estamos completamente perdidos nessa batalha. Por conta desse status que agora o homem passa a viver, ele começou a lidar com o pecado de forma errada. E a Bíblia continua lá em Gênesis capítulo 3, diz que Deus veio ao encontro do homem depois dessa situação e perguntou, onde você está, Adão? Onde estás? A pergunta de Deus não foi uma pergunta simples, não. E como nós já ouvimos aqui hoje, foi uma pergunta incômoda. Porque Deus está dizendo assim, Adão, eu criei você, criei a Eva, instituí a família, coloquei vocês num ambiente completamente perfeito. E agora, onde você está em relação ao que eu criei? Onde você está em relação aos meus planos? Mas Adão e Eva já tinham dado um jeito de tentar varrer o pecado para debaixo do tapete. A Bíblia diz que eles cozeram folhas de figueira para tapar a sua nudez e fugiram da presença de Deus. Essa foi a maneira de resolver o problema. Você já viu que quando a gente está com um problema conjugal, a gente tem vergonha de vir à igreja? Amém? Tem não? Sou só eu? Pode levantar a mão, gente. Você tem vergonha de vir à igreja quando o pau quebra lá ou não? Tem não? Você é um santo mesmo. Eu quero fazer um curso com vocês. Então, nós temos vergonha de Deus. Se você está em Cristo, quando a gente está em crise conjugal, nós temos vergonha. Por isso a gente não tem muita vontade de vir à igreja. Você não pode ceder à vontade, mas que dá vergonha, dá. É a nossa maneira humana, pecaminosa, errada de resolver o pecado. Vamos fugir, porque lá na igreja Deus pode me encontrar mais fácil. Então, sei lá, aquele pastor é meio maluco, uma hora ele fala uns negócios lá que cai direitinho para mim. Vai que ele está num dia daquele e tem lá aquelas revelações lá e o negócio me encontra. Não vou não, ficar em casa. Pode ir, mulher. Por causa do pecado,
Nós temos tanta dificuldade em ouvir o outro, campeão de reclamação conjugal. Campeão de reclamação conjugal. A gente não consegue conversar, pastor. Ninguém tem paciência para ouvir e entender o outro. Isso se chama empatia, isso se chama a prática do amor. Quando você para ouvir alguém, quando você dedica tempo, isso é prática do amor. Mas nós temos tanta dificuldade com esse negócio. Ou nos calamos e nos trancamos no nosso mundo, como é muito próprio do mundo masculino, principalmente quando a gente tem o controle remoto na mão, aí é maravilha. Controle remoto na mão, boca fechada, e o mundo pode acabar. Desde que o controle esteja na minha mão, eu que mudo esse negócio aqui a hora que eu quero. Pá, pá. Eu não quero conversar. Desde o homem que tem a tendência de se trancar, como a mulher que tem a tendência de falar. O que também não resolve nada. Ou nós temos a tendência de repetir exatamente o que aconteceu lá no Éden. A culpa é dele. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Na verdade, Adão culpou primeiro a Deus. Senhor, o Senhor errou ao fazer essa mulher. Ela veio com defeito. O Senhor errou. Talvez Adão, eu queria que meu filho tivesse aqui, ele faltou hoje. Ele deve ter se colocado na presença de Deus e falou, data vênia. Data vênia, Senhor. O Senhor errou. Data vênia, excelência. O Senhor errou. Foi a mulher que tu me deste, transferindo a culpa. Meus irmãos, isso tantas vezes não faz com que o nosso lar se transforme num verdadeiro inferno, que a gente tem vontade de ir embora. Quando ninguém conversa com ninguém, quando a gente começa a culpar o outro pelos nossos problemas e não tem mais diálogo, não tem mais harmonia, não tem mais aquele ambiente agradável. Toda essa situação, ela é decorrente ou ela é consequência de um problema básico que nós temos. Presta atenção nisso, que se você levar isso para casa, eu já estou satisfeito com aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Tudo isso tem a ver com um problema básico que eu e você precisamos resolver. O nosso problema de relacionamento com Deus. Se eu não resolver o meu problema de relacionamento com Deus, não conseguirei harmonia na minha casa. Porque o problema não está no outro, não, o problema está em mim. Mas por causa do pecado, a minha tendência é apontar para o outro. A minha tendência é fugir do confronto. Porque o meu orgulho abomina isso. O meu orgulho me impede, muitas vezes, de fazer o que o Elcio falou hoje de manhã e falou agora à noite, né? Me perdoa. Eu errei. Eu te amo. Hoje de manhã eu acrescentei a quarta frase. Pode falar, Julinho? Me perdoa, eu errei. Eu te amo. Me dá o cartão de crédito aí. Me perdoa, eu errei, eu te amo. Essas frases que o pastor Jamie Kemp falou no Brasil inteiro, ensinando os casais a administrar as suas crises, é tão complicado, só 3 frases. Mas como é difícil, né? Como é difícil isso. E eu vou te dizer uma coisa, meu amado irmão, sozinho você não consegue resolver isso. Sozinha, minha irmã, você não consegue resolver isso. É por isso que nós, como família, precisamos de salvação. Porque todo esse contexto de desarmonia, e que existe na nossa vida em proporções diferentes, existe por causa de uma coisa que se chama pecado. E o diabo, às vezes,
faz do pecado aí o seu bastão e vai dirigindo um verdadeiro rebuliço na nossa vida. A primeira coisa que eu queria trazer para você essa noite é uma palavra de sabedoria baseada na revelação de Deus. Eu queria ajudar você a ter discernimento. O meu apelo aqui, nesse momento, não é para a sua emoção, é para a sua cabeça. Para que você olhe para as Escrituras Sagradas e entenda como que começa essa situação e como que ela persiste na minha vida e na sua vida, e a minha casa vai deixando aos poucos de ser um lugar de bênção, onde Jesus tem prazer em estar, um lugar onde os milagres acontecem. É porque o pecado está reinando, e Satanás está fazendo a festa, e eu preciso de um Salvador. Amém? Famílias precisam de um Salvador. Agora, a segunda coisa que eu queria dizer para você é que Deus quer salvar famílias. Famílias precisam de um Salvador. Agora, a boa notícia é, Deus está, como ninguém, interessado em salvar a sua família. E eu quero dizer a você que isso é tão forte, que Deus está mais interessado em salvar a sua família do que você mesmo. Amém? Se é algo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida aqui esta noite, é que você entenda esse caráter de Deus. A revelação bíblica me ensina acerca de um Deus que insistentemente busca encontrar e salvar o homem perdido. Um Deus que insistentemente, um Deus que não poupa esforços. Um Deus extremamente criativo. E tudo isso Ele coloca a serviço de salvar a minha família e a sua família. A Bíblia diz que depois que o pecado entrou no mundo, a palavra de Deus foi a seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, que é Jesus, ferirá a cabeça da serpente. E tu, serpente, você, serpente, ferirá o calcanhar. Então, logo após a entrada do pecado no mundo e a desestabilização da família, Deus pronunciou a salvação, Deus pronunciou a esperança e Deus apontou o caminho de restauração. É por isso que nós falamos no Evangelho e repetimos tanto João 3,16. Vamos falar juntos? Porque Deus, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para não pereça, mas tenha. Então você pode ler esse versículo, porque Deus amou a minha família de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você consegue entender ou explicar esse amor para mim? Alguém que é capaz de dar o próprio Filho por gente como eu e você? Você conhece alguma coisa que se compare a isso? A esse amor? A Bíblia diz que tudo isso é direcionado para a minha casa e para a sua casa. João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Antes ele disse: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o bom é esse, tem o mais de Deus na minha vida, o mais de Deus na minha casa e o mais de Deus na sua casa. Mas Deus
veio para dar vida e vida em abundância. E se o diabo tem capacidade para fazer esse estrago, se o meu pecado tem capacidade para fazer esse estrago, muito mais o amor de Deus para restaurar, para restituir, para curar, para salvar. E essa noite nós queremos muito mais também celebrar o amor de Deus do que a tragédia do pecado. Ao mesmo tempo que a palavra traz discernimento e às vezes nos joga no chão, porque nos mostra a nossa miséria e a nossa incapacidade de nos salvar, ao mesmo tempo a palavra nos levanta e diz assim: há esperança para a sua casa, há esperança para a sua família, e essa esperança é Jesus. O texto nos fala de que assim como a minha e a sua família precisa de um Salvador, a família do carcereiro, na história que nós lemos, precisava de salvação. Assim como Deus salvou a família do carcereiro naquela madrugada, Ele também quer salvar a sua família. A família do carcereiro, como muitas famílias, não reconhecia que precisava de salvação. Infelizmente, muitas pessoas em nossos dias estão assim, estão buscando alternativas. Estão buscando soluções, mas ainda não reconheceram que precisam de um Salvador. Se há algo que o Espírito Santo de Deus quer fazer esta noite aqui, irmão, eu tenho absoluta certeza, é levar famílias ao arrependimento. É levar maridos ao arrependimento, é levar mulheres ao arrependimento e ao reconhecimento de que precisam de salvação. O carcereiro, a família do carcereiro, não reconhecia isso ainda. Com certeza continuavam sofrendo. E às vezes, meus irmãos, esse sofrimento persiste. O orgulho é tão forte que muitos já estão colhendo os frutos amargos de uma separação, de um divórcio. Mas o maravilhoso, nessa história, na minha história e na sua história também, é que esse Deus é incansável em restaurar famílias. E a Bíblia diz que Ele promoveu um terremoto. O versículo de número 26 diz que de repente sobreveio tamanho terremoto. Normalmente nós lemos essa palavra pensando no terremoto na vida de Paulo e Silas. Mas o terremoto não foi só na vida de Paulo e Silas. O terremoto foi na família do carcereiro. O terremoto foi muito mais na família do carcereiro, porque Paulo e Silas estavam lá tranquilos. A cadeia estava lá despencando, o cárcere despencando, caindo, e Paulo e Silas lá. Tranquilo. Mas o carcereiro apavorado. E aquele terremoto foi a estratégia de Deus para salvar aquela família. Há 4 coisas que o terremoto fez. Primeiro, o terremoto sacudiu os alicerces, versículo 26. Porque as mudanças que Deus quer fazer na nossa casa, muitas vezes são profundas e envolvem mudança de alicerce. Muitas famílias foram erguidas sobre alicerces errados. Deus quer mudar alicerces. A sua palavra, a palavra de Deus, é o alicerce seguro para construir famílias. Mateus 7,24 diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O homem prudente que edificou a casa foi aquele que ouviu as palavras de Deus e colocou em prática. A família bem alicerçada é a família construída sobre a verdade da palavra de Deus. É a família guiada por princípios da palavra de Deus. É uma família que antes de tomar decisões, ela verifica os princípios de Deus e procura colocá-los em prática. É uma família que persegue a obediência à palavra, que não abre mão, que não negocia valores da palavra. Essa é a família.
edificada sobre a rocha. Infelizmente, muitas famílias não foram construídas sobre esse alicerce. Então é preciso de um terremoto. O texto nos diz no versículo 26 que abriram-se as portas. O Apocalipse fala que Jesus está batendo a porta, mas muitas vezes a gente insiste em mantê-la fechada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Terremoto, querido irmão, é muito bom para abrir porta de coração. Já viu gente assim? Resistente à palavra. Gente que persiste no orgulho, na vaidade, na soberba. E aí vem um problema sério na vida dele, ele começa a rever suas atitudes. E começa a repensar suas posturas. O texto nos diz no versículo 26 que soltaram-se as cadeias de todos. Soltaram-se as cadeias de todos. O pecado tem poder de aprisionar e escravizar famílias. E aliado ao pecado, Satanás comanda o espetáculo de destruição da família. A Bíblia descreve com muita realidade, quando ela diz assim, que sem Deus, o homem é guiado por Satanás. Sem Deus, o homem é escravo de Satanás. O homem é escravo de suas paixões, Efésios capítulo 2. O homem é escravo do mundo. O quadro que o apóstolo Paulo, que a revelação da palavra de Deus traz para nós, para aquele que ainda não abriu a porta do coração para Jesus, é um quadro terrível, aterrorizante. É alguém que não tem domínio sobre si, domínio sobre suas paixões. É alguém que profundamente egoísta, não consegue amar, não consegue ver o outro, a necessidade do outro, suprir a necessidade do outro. A vida dele gira em torno de si mesmo. Mas a Bíblia diz que ele vos deu vida, Jesus, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Somente Jesus pode libertar um homem, uma mulher, um casal, uma família das cadeias do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa é a verdade que prevalece. Jesus é o Filho de Deus enviado a esse mundo para a nossa salvação. E quando o casal se dobra na presença de Deus e reconhece isso, meu querido irmão, uma revolução acontece. Versículo 27 diz que a quarta coisa que o terremoto fez, despertou aquela família do sono. A semelhança do carcereiro, muitas famílias estão dormindo, estão apáticas, estão indiferentes à sua própria realidade. E o terremoto faz a família despertar para a sua real condição. E quando isso acontece, a nossa postura não é diferente da postura do carcereiro. O terremoto sacudiu os alicerces, despertou ele do sono, então ele se levantou e fez uma pergunta. Qual é a pergunta? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Às vezes, meu irmão, Deus usa terremotos para levar a gente a esse ponto. O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Esse é o ponto em que Deus quer levar o homem, a mulher e a família. A família precisa de um salvador. Deus quer salvar famílias. E se for necessário, Ele promoverá terremotos para levar você ao conhecimento de Jesus. Quarto e último lugar.
Deus quer promover a verdadeira felicidade nas famílias. Olha o que diz o final dessa história, meus irmãos. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro cuidou de Paulo e Silas, lavou-lhes os vergões dos açoites. Agora olha o que o texto diz. A seguir, foi ele o quê? Batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria. Por quê? Por terem crido em Deus. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria vem no lar quando há fé em Deus, quando nós cremos em Jesus como Filho de Deus enviado a esse mundo para a nossa salvação. Eu acho essa palavra fantástica. Veja que o contexto familiar do carcereiro era um contexto de ruína. Mas quando Jesus entra na história, agora esse homem serviu a Paulo e Silas, cuidou dos vergões resultantes dos açoites que aqueles missionários levaram, pôs à mesa, chamou toda a família ao redor e o ambiente era de muita alegria. Se você pudesse agora formar na sua mente um momento na sua casa, será que ele se encaixa aqui? A família ao redor da mesa, com grande alegria. Essa é a cena mais bonita de uma família, não é? Quando eu chego numa casa para visitar e o pessoal lá se assenta ao redor da mesa, eu falo, isso é bênção de Deus. Às vezes algumas famílias têm o privilégio, né, dos filhos virem aos domingos para casa. Tem algumas famílias aqui que eu não sei como é que eles fazem. Vai 20, 30 lá para a casa deles. Todo domingo. Vocês vão almoçar onde? Na casa do fulano. Vai 20, 30. Que coisa linda. Alguns têm esse privilégio. Se assentar ao redor da mesa. Aí os meninos estão gritando, estão brigando, e há todo tipo de conversa. Mas a harmonia, a paz, a alegria. E naquele ambiente ali as crianças vão sendo formadas, e depois elas saem por esse mundo aí. Sadias emocionalmente, sentindo-se amadas e queridas e pronto para enfrentar essa guerra aí de fora. Essa saúde vem de casa. Essa saúde vem de alguém que cresceu ao redor de uma mesa onde há, de fato, alegria. Seus filhos não vão lembrar do tênis bonito que você deu, nem da escola cara que você pagou. Eles vão lembrar desses momentos. Seus filhos não vão dar muito valor para o terreno, para o apartamento, para a casa que você vai deixar. Não vão, não. Pode ter certeza. O que vai sustentar eles são essas lembranças de família, que trazem vigor emocional. Nós estamos vivendo uma sociedade, né, amados irmãos, em que as pessoas estão adoecendo muito fácil emocionalmente. A raiz disso está em casa. Porque isso o trabalho não oferece, onde eles ficam 10, 12 horas por dia. A escola muito menos oferece isso. Só o lar estável, só um lar onde reina a presença de Jesus, é que uma criança pode encontrar essa saúde emocional que ela precisa. E, sobretudo, encontrar o Salvador da sua vida, que é Jesus. E quando as crises vierem na vida dela, sabe o que ela vai lembrar? Como o papai e a mamãe resolviam as crises. Como o papai e a mamãe resolviam as crises. Eles não ficavam gritando o tempo todo um com o outro, jogando as coisas um em cima do outro, nem acusando. Não, eles iam para o quarto, dobravam o joelho e oravam. Isso marca a vida do filho.
O resto da vida é a melhor coisa que alguém pode deixar para o filho. Que às vezes a gente está correndo atrás de outras coisas para deixar para os nossos filhos, né? Você se recorda de algum terremoto que Deus provocou na sua casa? Você se recorda? Dê glória a Deus por isso, Senhor. Obrigado pelo terremoto. Colocou as coisas no lugar lá em casa. Me fez enxergar muita coisa que eu não enxergo. Talvez hoje à noite você esteja vivendo um terremoto. Tá, pastor, lá em casa está igualzinho isso que o senhor falou no texto aí, ó. Está tudo de perna pro ar. Levante os olhos, creia. Deus está mexendo na sua vida e na sua história. Deus está pondo ordem no seu mundo. E às vezes para arrumar ele precisa desarrumar. Às vezes para construir ele precisa desconstruir. Então a minha palavra para você nessa noite é que você reflita. Qual a origem dos seus problemas conjugais? Você poderia dizer, em nome de Jesus, pastor, o problema é o meu pecado. E eu preciso resolver isso com Deus, agora mesmo. Talvez você pudesse aproveitar esse momento e dizer assim, olha, agora eu entendi porque esse reboliço que Deus está fazendo na minha vida, esse terremoto. Então, a partir de agora, eu quero abrir meu coração e pedir para que Deus entre na minha casa e faça essas mudanças e quebrar mesmo o meu orgulho, a minha vaidade. A sua família, você e a sua esposa já reconheceram juntos a necessidade de Jesus? Que imagem bonita, né, meu querido irmão, meus irmãos, aquele homem. Isso é papel de homem, né? Ele levantou e falou, essa casa está precisando de um salvador, como é que faz? Isso é papel de homem, né? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele levantou, ele foi o primeiro, né? Não precisou ninguém mandar. Ele levantou e falou, minha casa está perdida. O que eu tenho que fazer para ser salvo? E a palavra foi pregada, e a alegria entrou na casa daquele homem, definitivamente. Às vezes, marido, o que está faltando lá é você dar esse passo como carcereiro, né? Se levantar e dizer, olha, pastor, em casa está precisando, e eu vou puxar a fila. Eu vou puxar a fila, o problema lá em casa sou eu. Vai começar em mim a mudança. E eu vou persistir até que todos sejam transformados e haja paz na minha casa. Não abra mão dessa bênção. Não desista. O diabo veio para matar e roubar e destruir, mas essa noite Jesus trouxe você aqui para lembrar que muito mais ele veio para dar vida e abundância.